A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no segundo dia da campanha, com o tema: Enquanto estivermos de joelhos, nossos filhos estarão de pé. O versículo-chave da campanha se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aspectos do plano divino sobre a família. Deus quer que seu plano seja executado pelos nossos filhos, como prolongamento da família, como parte de sua igreja. Os pais de Samuel consideraram isso e corresponderam aos intentos divinos. Deus deseja que a família seja um instrumento de bênção para a igreja e para o mundo, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus. Salmos capítulo 78, versículos 5 e 7. O plano de Deus para a família de Eucana foi satisfeito através do poderoso ministério de Samuel, da infância à velhice. Observe alguns aspectos no plano divino para a família. Deus honra a nossa fé e o nosso ardente desejo de ver nossos filhos dedicados à obra. Vejamos. Devemos reconhecer que os filhos são dádivas do Senhor e que eles lhe pertencem por direito soberano. Muito antes de os dedicarmos ao Pai, mas permanecem conosco para nossa alegria, o que deve ser aceito como otimismo e fé. Os filhos que entregamos a Deus pode ser considerado com eles emprestados. Deus nos retribuirá com abundantes bênçãos. Além disso, o êxito dos nossos filhos na sublime obra de encaminhar almas preciosas para Deus e para o céu já é sobremodo gratificante. Os filhos educados no caminho do Senhor podem aprender a adorar desde a infância. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, também lemos: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O ambiente familiar é o mais apropriado para a adoração a Deus. Só através da adoração, da comunhão com Deus e do bom exemplo da fé em família, pode corresponder ao plano divino, como inspiração aos filhos, para o ministério sagrado e para o engrandecimento no reino de Deus. A igreja não foi instituída para uma época, para uma geração, mas para continuar a propagar-se por sucessivas gerações, até a volta do Senhor. É fundamental que a família adore a Deus. Por isso, se não houver adoração entre os familiares, também não haverá na igreja. Pode haver ajuntamento sem adoração, ou seja, ausência de espiritualidade. Essa dissonância produzirá uma igreja morna, constituindo no caminho para a apostasia, um dos sinais que precederam a vinda do Senhor Jesus. Sem adoração a Deus, a reunião na igreja será marcada de formalismo e irreverência, sem qualquer aceitação divina. Pode significar vir ao templo, sem vir de fato ao culto. Assim diz o Senhor: quando vistes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Isaías capítulo 1, versículo 12.
Meu irmão, empenha-se pela salvação de sua família. Ore por ela, mesmo antes de dormir. Feliz a família que satisfaz o plano divino. Vimos na família de Eucana, quando Ana orava no templo. Ana era uma mulher estéril, assim como Isabel também era estéril. E Deus atendeu a oração de Ana, que estava dentro do templo com o coração quebrantado. O sacerdote Eli chegou até Ana, pensou que ela estava embriagada, mas ela falou que não, que estava orando e clamando a Deus. E Deus ouviu a oração de Ana. Vimos também que Eucana e Ana iam uma vez por ano ao templo prestar sacrifícios a Deus. Era uma família cristã, onde a oração fazia parte de suas vidas, onde orar era algo cotidiano e diário. Assim Deus atendeu a oração de Ana e nasceu Samuel, um grande sacerdote que esteve no meio do povo de Israel, escolhido por Deus. Assim como também João Batista nasceu de uma mulher estéril, Isabel, quando Deus ouviu a oração do sacerdote Zacarias e sua esposa gerou um filho que foi um profeta, uma alegria. Mas essas duas famílias, os pais serviam a Deus, os pais oravam a Deus, os pais buscavam a face do Senhor. Os pais estavam continuamente no templo. E esses dois filhos foram criados no templo. Esses dois filhos foram educados dentro da casa do Senhor. Esses dois filhos tinham um exemplo dentro do seu lar de pais que serviam ao Senhor. No nosso lar também não pode ser diferente do lar de Eucana e Ana, do lar de Zacarias e Isabel. No nosso lar tem que haver pai e mães que servem ao Senhor, para que seus filhos sigam o exemplo destes pais. Pais que sejam o exemplo de fé, de servidão e de obediência a Deus. Porque o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Os nossos filhos observam as nossas atitudes. Os nossos filhos vê como nós comportamos, como que é o nosso caráter. E os pais que educam seus filhos na casa do Senhor Jesus Cristo, assim como Eucana e Ana educou a Samuel, assim como Zacarias e Isabel criaram João Batista no templo e na casa do Senhor, terão frutos, mesmo que seu filho venha desviar do caminho do Senhor. Ele vai se lembrar dos ensinamentos e tudo que aprendeu nos tempos que estava dentro da casa do Senhor. Esses ensinamentos o acompanhará para o resto de sua vida. E os exemplos, os ensinamentos deixados pelos seus pais. Devemos ser exemplos também. Nesta campanha, você estará orando 3 vezes ao dia pelos seus filhos. Mas seja exemplo também dentro do seu lar para seus filhos. Seja exemplo de obediência a Deus. Seja exemplo de referência a Deus. Seja exemplo em dedicação. Continue indo ao templo. Continue indo à casa do Senhor Jesus Cristo. Continue orando. Continue buscando a Deus. Porque os nossos filhos observam o nosso testemunho. Nosso filho observa como servimos ao Senhor. E você que criou seu filho na casa do Senhor, mesmo que ele se desviou, Deus continua cuidando dele através da tua oração, através da tua obediência à palavra do Senhor. Vamos ser exemplos dentro do nosso lar para os nossos filhos. Vamos continuar servindo a Deus, nos humilhando,
aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar orando pelos nossos filhos. Continue intercedendo pelos seus filhos. Continue levantando as mãos sobre o leito dele. Continue orando pelas suas roupas quando você for lavar e passar. Continue entregando a Deus o seu filho. Porque nós estamos aqui para cuidar, para aconselhar e para darmos exemplos. Mas Deus age ao nosso favor. A intervenção divina virá ao nosso favor. Deus dará livramentos. Deus cuidará. Deus entrará na mente dos nossos filhos. O Espírito Santo vai agir na mente e no coração. Deus trará o amadurecimento às mentes dos jovens, dos adolescentes, nesta viagem chamada vida. Coloque Deus como companheiro da viagem dos seus filhos, através da tua oração. Deus amado, Deus eterno, nesse segundo dia de campanha, apresento todas as mães e pais que estão dobrando os seus joelhos, que estão intercedendo 3 vezes ao dia pelos seus filhos. Estas mães que estão orando pela libertação do seu filho, que se encontra aprisionado na criminalidade, no uso das drogas. Esta mãe que está orando para libertar o seu filho da depressão, da ansiedade, do síndrome de pânico. Estas mães que cuidam dos seus filhos no leito de enfermidade. Filhos que estão aí, Senhor, no hospital do câncer, que estão fazendo tratamento de radioterapia, quimioterapia. Mães que têm seus filhos com autismo. Mães que cuidam dos seus filhos, que os educam. Mães que têm os seus filhos como base, que estão aí dando um exemplo, que são mães fervorosas, obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Pais que oram, assim como Eucana e Ana criou seus filhos na casa do Senhor Jesus Cristo, assim como Isabel e Zacarias educou seu filho. Pais e mães que levam seus filhos à presença de Deus através da oração, através da obediência, através de suas súplicas ao Senhor. Oh Deus eterno, Deus querido, continue conosco nesta campanha. Não afaste de nós a tua presença e a tua misericórdia. Estenda a tua mão, haja com libertação, com conversão. Entre nas mentes desses jovens, liberta-os, Senhor, transforma-os. Cuida também das crianças, protege as crianças, livra do mal da pedofilia, da violência doméstica. Habita, Senhor, entra nos lares, aonde tem um joelho dobrado, clamando e orando, aonde tem um pai e uma mãe que te serve, que é exemplo. Vai libertando, vai restaurando, vai agindo, Deus eterno, Deus querido. Glória a Deus, Critimambrans, Critimambrans, Glislintimambrans, cantando lelos, entando lelos, Trintimambrans, Gubiquentendo, vilhanto lelos, entando me candalares, Volelos, indo me candelelos, Listrintimambrans, Volente me candelelos, assim como Eucana e Ana, Zacarias e Isabel, oravam, educavam seus filhos no templo, assim você também colherá frutos da tua oração. Crie seus filhos no caminho do Senhor, aconselha, seja exemplo dentro do teu lar, e Deus lhe trará a recompensa. Deus ouvirá a tua oração, assim como atendeu a oração de Eucana e Ana, de Zacarias e Isabel, assim como esteve nesses lares. Deus estará no nosso lar. Golitimambrans, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.